Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Prof. Gessé Duarte. E hoje vamos mais uma aulinha aí de geometria analítica, vai fazer parte da nossa playlist. E o tema da aula de hoje é distância entre dois pontos. Vem comigo. Fiz dois pontos aqui, ó, ponto A e o ponto B, e eu quero saber qual é esse deslocamento. Bom, aqui, ó, veja bem, a distância caminhou de 1 para 3, tá? Basta você fazer o final menos o inicial. 4 menos 1, 3. Beleza? É o deslocamento. Eu chamei de ΔX, por quê? É o deslocamento em X. Olha para esse cantinho aqui, ó. O deslocamento em X, o meu ΔX, é o X final menos o X inicial. Você que escolhe qual você quer chamar de final e qual você quer chamar de inicial. Veja esse exemplo, ó. Vou chamar o A de final e o B de inicial. Então, o deslocamento seria 1 menos 4, menos 3. Mas pensa comigo, existe deslocamento, distância negativa? Não. Em geometria, não existe distância negativa. Então, vem comigo, ó. Por isso que a gente coloca o módulo, tá? Para a distância ficar positiva. O mesmo vale aqui, ó. Fiz uma paralela ao eixo das ordenadas e eu quero saber qual é a distância do ponto C ao ponto D. Olha lá, mesma coisa, ó. Deslocamento, né? É a variação ΔY, é y final menos y inicial, é em módulo. Beleza? Então vamos lá, ó. Foi do 3 até o menos 2. Então como fica? 3 menos menos 2. 3 menos menos 2, 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vamos representar aqui, ó, esse ΔY. O ΔY é em módulo y final 3. Menos, menos 2. Olha lá. Menos com menos mais. 3 mais 2, 5. Beleza? Veja só. Este exemplo que eu coloquei aqui na lousa, eu quero saber qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Eu sei que a distância entre o ponto A e o ponto C é o meu deslocamento em X, ou seja, o meu ΔX. E eu sei que o meu deslocamento de C até o ponto B, veja, está paralela ao eixo Y, né? Então, é o deslocamento em Y. E eu quero saber exatamente qual é essa distância. Vou chamar de distância D. Ora, se você tem um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né, elevado ao quadrado, né? Então, olha lá, ó, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Beleza? Se eu extrair a raiz dos dois lados, eu vou ter o seguinte, que a distância é exatamente a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Belezinha? Olha lá. Vamos arrumar aqui para ficar bonito. Tá? Então, para eu saber a distância entre ponto A e o ponto B, usa essas duas formulinhas aqui, ó. Usa essa daqui que vem da onde? Do teorema de Pitágoras. Tá bom? Vou fazer um exemplo numérico para ficar bem mais claro. Vamos lá, galera, ó. Eu dei esses dados, ó. Dado o ponto A de coordenadas 3 e 2, ponto B coordenadas 7 e 5, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Vamos lá, aplicação direta da fórmula da distância. Aqui, ó, a distância entre dois pontos, né? Vou escrever assim, ó. A distância entre o ponto A e B, que é o que estamos procurando, será a raiz quadrada de ΔX elevado ao quadrado
mais delta y elevado ao quadrado, tá? E só para relembrar, ó, o que significa delta x? É a variação em x, beleza? Lembrando que é em módulo, x final menos o x inicial. E o que é o nosso delta y? Em módulo, beleza, galera? Vou colocar um módulo aqui, ó, para ficar mais claro, tá? É o y final menos o y inicial, tá? Então você vem, ó, o que é o meu final, o meu inicial? Você que escolhe, ou o ponto A sendo o final, ou o ponto B sendo o final, que não vai alterar, porque estamos colocando em módulo. Então vamos lá, ó. Eu vou chamar o ponto B de final e o ponto A de inicial. Então, a distância procurada, distância do ponto A até o ponto B, vai ser a raiz quadrada, vamos lá, de x final, né? 7 menos 3, 7 menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, mais 5 menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. E aí você vai ter que a distância do ponto A até o ponto B é igual 7 menos 3, 4. Vamos fazer aqui de cabeça, ó. 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Então aqui dentro teremos raiz quadrada de 25. Senhoras e senhores, raiz quadrada de 25 é 5, então a distância entre o ponto A e o ponto B procurado é exatamente igual a 5. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo para ficar craque? Olha só, pessoal, esse exemplo, que bacana. Veja só, eu te dei 2 pontos, né, o ponto C e o ponto D, e peço a distância entre o ponto C e o ponto D. Deixa eu pegar a caneta azul aqui e vamos lá. Ó, a distância entre o ponto C e o ponto D também é a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Então vamos lá. Sei lá, vou chamar esse de final, esse de inicial. Então vai ficar o x final, que é 2, ó, menos o x inicial, que é menos 2, cuidado com isso, vou colocar o parênteses aqui, e tudo isso elevado ao quadrado, mais o delta y, que é menos 1, menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Vamos arrumar aqui, beleza. Bom, então a distância entre C e D vai ser a raiz quadrada, ó, 2 menos menos vai dar mais, certo? Então vai ficar 2 mais 2, 4. 4 elevado ao quadrado, mais menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado. Isso vai dar 16 mais 16. Ou seja, se você analisar aqui, ó, o 16 aparece 2 vezes, né? Eu posso escrever que a distância do ponto C ao ponto D é exatamente a raiz quadrada de 2 vezes 16, não é? Olha lá, raiz quadrada de 2 não é um número exato, é um número irracional. Mas a raiz de 16 é quanto? 4. Então, eu posso dizer que a distância do ponto C ao ponto D é 4 raiz de 2. Tá aí. Qual é o cuidado que você tem que ter neste exercício? Cuidado com a regra de sinal, tá? E por que ficou positivo aqui, ó, 16? E por que eu tirei o módulo toda vez que eu elevo
um número ao quadrado, ele sempre fica positivo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Não entendeu alguma coisa, deixe seu comentário e vamos nos comunicar, beleza? Avise seus amigos dessa playlist. Um forte abraço e vamos que vamos!